são imagens originais do filme original 35mm, inclusive alguns fotogramas que escaparam, porque o filme acabou quase que completamente deteriorado. Salvaram-se apenas algumas legendas que estavam separadas. Mas o filme original é isso aí. Naquela época eu só filmava em 35mm a 24 quadros, portanto, a imagem aí está um tanto acelerada. Isso aí parece que a visita dela, quando voltou, esteve lá em Paranaguá, visitando uma ilha, acompanhada de sua comitiva. Visitando indústrias. O filme original estava grandemente danificado, deteriorado. Eu consegui fazer alguma coisa ainda a salvar isso que está se vendo agora. E aqui, quando ela veio a Curitiba, no regresso, no trem, chovia muito, nota-se. Dessa homenagem no Country Club não se salvou absolutamente nada. E essas são imagens feitas possivelmente no Rio de Janeiro, Jockey Club ou alguma outra sociedade ali. É um fragmento curto que essas duas sequências estão em ótimo estado. Esse desfile dela e a cena final, quando ela está em traje de banho. Essa famosa baratinha da Didi Caê, tinha até uma buzina característica. Do filme original não existe mais nada. Agora uma repetição dessa sequência toda, ainda do filme original. O filme original foi mandado ao Rio de Janeiro, se não me engano, para a Cinemateca. E lá foram tiradas cópias em 16mm. Dizem eles que o filme foi restaurado, mas eu, para falar a verdade, eu não vi nenhuma espécie de restauração no filme. Eu vi apenas uma redução para 16mm, o que na época me permitiu regravá-lo no padrão de 16 quadros por segundo, que era o padrão do cinema mudo, vigorando até a invenção do cinema sonoro em 1928. Terminando essa sequência, a gente vai apresentar um compacto do Hollywood Studios, regravado agora novamente. Eu fiz essa regravação esta semana no equipamento 35mm de minha propriedade e que eu agora adaptei para trabalhar também em 16 quadros. Eu talvez esteja cometendo um sacrilégio, que eu fiz uma tentativa de sonorizar o filme, apenas para distrair a assistência, porque naturalmente também trata-se de um filme mudo, mas como na época usava-se muito acompanhamento por piano, eu acrescentei então uma trilha sonora, que eu diria ao Rodrigo de passar ela em baixo volume, somente para dar um clima de época. Essa reportagem que o Rog fez lá em Los Angeles, em 1927, que ele passou uns 8 meses lá, ele fez um apanhado da vida da cidade e conseguiu filmar alguma coisa nas proximidades dos estúdios, inclusive alguns closes de artistas americanos
inclusive o brasileiro Olímpio Guilherme e a Lia Torá, que seriam os astros globais para a época de hoje, aparecendo eles, e outras imagens da cidade. E aquele filme vai culminar com uma coisa muito importante, no meu entender, que ele diz: brevemente, a ROG Produções apresentará filmes falados em nosso idioma. Essa era uma meta a que ele se propôs, mas que infelizmente não conseguiu levar a termo, seja por motivos financeiros, empréstimos que ele visava conseguir, e também porque alguma autoridade estadual negou o auxílio, embora o próprio interventor do Paraná, na época, o Manuel Ribas, fez até uma visita aos estúdios do ROG e elogiou muito o trabalho dele. Rodrigo, pode tirar essa fita e pôr a outra. Então, entre os pioneiros do cinema paranaense, eu acho que até hoje não se deu o devido destaque ao Arthur ROG. Fala-se muito em Groff, em Requião, e o ROG, apesar de fazer uma produção muito reduzida, que praticamente só esses 2 filmes, eu acho que ele merece um crédito e merece mais divulgação. Eu faço daqui o apelo a nós mesmos, os pesquisadores do cinema brasileiro, de divulgar mais esse material do ROG e a biografia dele. Esse é o ruído característico do projetor a 16 quadros.
era, sem dúvida, um otimista. Nunca perdeu a esperança de criar um espaço de cinema brasileiro, começando em Curitiba. Para isso ele já estava equipado. Faltava só sonorizar. Digamos, 50% do trabalho estava feito. A parte que faltava, infelizmente, lhe faltou. Depois disso, ele dedicou-se ainda à indústria de madeira e acabou desanimando, vendeu o equipamento todo para a Atlântida, que vieram empresários aqui, adquiriram o material, e aí ele aposentou-se, definitivamente. Esse é o logotipo das produções ROG, que eu tenho o original aqui, está no álbum das recordações dele. Até quem quiser dar uma olhada depois. Veio uma comitiva aqui de empresários. Isso foi em 1933, se não me engano, ou mais tarde ainda. Eu tenho um recorte de jornal aqui, está no álbum, Fenelon, aquele pessoal. E isso prova que o equipamento dele, apesar de adquirido em 1927, mantinha-se atual, mesmo com o advento do cinema falado. Tanto que despertou a curiosidade desse pessoal que veio aqui e fez um negócio com ele. Eu perguntei se ela queria falar alguma coisa, mas ela prefere não falar. A Dona Doris não. A Dona Doris acho que é de poucas palavras, mas eu agradeço a presença dela e do seu filho. Eu queria dizer que realmente a inclusão da música foi de muito bom gosto, porque bem em cima, não, é de louvar mesmo. Porque... desculpando por fazer isso. Não, mas você acrescentou, enriqueceu. Enriqueceu, pegou o clima total. Exatamente. O clima. É o tipo de música que se tocava nos mudos, né? Acompanhamento e tal, que você teve com muito bom gosto, colocou com muito bom gosto. Michel, aí? Mas meus parabéns, Meus parabéns. não sofri porque a gente esse negócio de música eu considero super importante num filme, inclusive num filme mudo. Claro, Hoje é da tarde, outra... Hoje à tarde, aliás, nós vamos passar aí terceira. Eu faço questão de ver. Terceira, eu tô aí. Vai ter pianista aí, né? Vai ter piano. O piano está aí, está sendo preparado justamente para... Convidamos todo mundo para vir aqui à tarde e vamos ver isso, assistir. vai ser às 16 horas e com... É bom você falar, né? Esse filme é o filme longa mais antigo preservado americano. É uma coisa que eu não canso de falar, eu considero importantíssimo você respeitar a velocidade, o padrão original do filme, seja 19 ou 16 quadros, que era o padrão, o ROG fez a 16. Eu primeiro telecinei, há uns anos atrás eu telecinei a 24 quadros, e não fiquei satisfeito, porque todo filme mudo, visto hoje, transforma-se praticamente numa comédia. E, inclusive, um filme sério, um filme pesado, não tem que ser exibido no padrão normal. Eu diria até, pena que o Valêncio não esteja aqui, que eu me propus a telecinar novamente esse material do Monteiro Lobato, que está tudo acelerado demais, é uma coisa que me irrita assistir um filme desse jeito. Então, perguntei se o filme está disponível, ele disse que não, está com ele, mas não está disponível, tudo bem. Eu faria isso, assim, absolutamente por amor à arte, graciosamente para a nossa entidade aqui, desde que eu tivesse acesso ao filme. E se ele for desconfiado, que fique junto. Quando eu fizer, como já aconteceu uma vez. Eu telecinei o primeiro filme sonoro argentino, Tango, com Libertad Lamarque, filme de 1934. Eram 4 rolos.
E o filme estava tão arrebentado, tão mutilado, que nós conseguimos gravar uma parte por noite. Ele vinha aqui toda noite e ficava junto acompanhando o trabalho. Revisamos o filme, fizemos tudo, e ele ainda olhando se não estava fazendo alguma cópia clandestina, ou transmitindo via Embratel para o mundo inteiro, sei lá qual é o conceito que ele tinha. E gravamos assim, demais a mais, eu se me comprometo com alguém de não entregar o material original, essa palavra eu cumpro. Eu sou responsável e absolutamente. Bom, não está disponível o filme, paciência. Vamos assistir Monteiro Lobato correndinho, como ele quer que seja visto. Não é por falta de oferecimento de minha parte. O tempo de repente... O tempo resolve. Harry, adianta dizer para o bebum deixe de beber? Não adianta. Já vem o que falar é adianta. contrário. Então, E de minha parte eu agradeço mais uma vez a Doris, que, mais um parênteses aqui, eu conheci o Arthur Rogue. A minha mãe era muito amiga da esposa dele, Dona Gertrudes, e cada vez que ela ia visitar a amiga, eu morava na Riachuelo e ela morava lá pertinho, onde agora é o pequeno auditório do Guaíra, ali na Rua 15. Eu fazia questão de ir junto, porque tinha um cidadão lá misterioso, que não dava bola para criança, era o Arthur Rogue. E tinha um quarto lá que ninguém podia entrar. E uma vez eu fiquei parado ali na entrada do quarto, olhando para dentro, ele com aquela cara brava, disse, pode entrar, mas não mexa em nada. Aí eu entrei, olhei, e na saída ele me deu um rolo de filme, um rolinho de filme, que aquilo para mim foi um presente de Natal. Eu fiquei a Doris até hoje, lembra desse episódio. Deixa eu te perguntar um negócio rapidinho aqui. Eu vi aí o negócio da erva mate. Sim. Tem uma curiosidade aí, é pessoal, que o meu avô, ele foi um dos donos daquela mate laranjeira, que é uma empresa que... Mas não era de Curitiba? Não, ela ocupava parte do norte do Paraná, Guaíra, da mate laranjeira, ia para o Mato Grosso, do Sul, etc. Eu gostaria de saber se quem fazia essa propaganda era dentro desse espírito aí Das empresas. Das empresas, filme de empresas, se era a mate laranjeira, que era muito poderosa. Né? Eu não sei se a Doris talvez saiba alguma coisa. Mate laranjeira? Quem que divulgava isso? A era dona de toda a produção. Porque eu acho que a preocupação dele era divulgar e incentivar a exportação É, de mate. o uso da era que não, mate. o que tinha muitos livros É, de propaganda, de coisas sobre mate. certo. Mas eu nunca lembro de ter De uma visto um empresa. filme a respeito. Tá certo. Então é isso. Exatamente, a versão são essas imagens desse Hollywood Studios. Do Hollywood ele fez em 27. Ele passou praticamente um ano lá. Aqui no álbum, vou te mostrar, tem até recibos e notas do automóvel que ele andou usando lá e tudo. Tudo de 1927. Sei. Palestra aqui, esse filme assim tão raro, tão bonito que eles nos trouxe. Queria agradecer a presença da filha e do neto do cineasta. Parabenizar você, Lum. Eu acho que o Centro de Pesquisadores vai até tentar depois conversar com você para ver se a gente até leva isso, se for possível, para outras plateias, De porque minha parte, estou à disposição. realmente é uma obra muito rara. Queria agradecer também a Solange Stex, coordenadora aqui do Núcleo do Paraná, que colaborou conosco na realização do encontro. Não esqueçam que hoje à tarde a gente vai passar o Ricardo III, quem puder venha, eu acho que vale a pena assistir esse filme. E também agradecer a organização do festival que está acolhendo o Encontro do Centro. Obrigada, gente, pela presença. Obrigado. Obrigado.